Sentar. Bem, meditar um pouquinho nessa parábola, mas a gente pensar aqui no geral dessa parábola, quão sério é um chamado de Deus, né? Quão sério é esse chamado que Deus ele faz. Então vamos lembrar que aqui é um chamado. Ele faz uma festa, o rei faz uma festa e faz um chamado para as pessoas virem para a festa, né? E aí a gente vai ver quão sério, aqui a gente vai ver quão sério que é esse chamado que Deus faz. Mas eu queria começar assim: existe um sentido dessa parábola que eu vou assim, que é o sentido raiz, né? E o fato é que os judeus eles entenderam bem o que significava essa parábola, né? Então pense que o sentido dela, primeiro, inclusive, tem aqui uma palavra profética muito forte mesmo. Esse primeiro grupo que é chamado eram os judeus. O primeiro grupo que é chamado aqui eram os judeus. Era uma festa que é como se Deus dissesse assim: olha, o reino messiânico chegou, a salvação Messias está aqui, venham, né? Venham. Esse era o primeiro chamado. E aí nós vimos o que aconteceu. E aqui ele ainda chega a dizer assim que a ação do rei, que o rei ficou com muita raiva e enviou o seu exército e destruiu aqueles assassinos e incendiou a sua cidade, no versículo 7. Isso aqui vai se cumprir literalmente no ano 70, quando os romanos cercam Jerusalém e destrói o templo, né? Isso aqui ela vai se cumprir literalmente. O segundo grupo que ele chama são os gentios, já que os judeus endureceram o seu coração, então ele vai chamar os gentios, para que eles venham a boda, a festa que ele fez. Então esse aqui é o sentido raiz dessa parábola, né? Mas o que eu quero que a gente pense aqui, nós vamos ver alguns pontos, é a gente pensar que as pessoas às vezes não imaginam quem é que está chamando, né? Elas não conseguem às vezes pensar quão sério é essa situação, porque Deus Ele está sempre chamando as pessoas para vir a Ele, para receber aquilo que Ele preparou. Eu quero que você pense assim: Deus enviou seu Filho, Ele se torna um homem, Ele morre na cruz, Ele levou os nossos pecados sobre si, Ele ressuscita ao terceiro dia, e então Ele tem uma salvação aí preparada para as pessoas, uma salvação que as pessoas venham, recebam essa salvação de graça. De graça, é uma festa de graça. Tem tudo ali do bom e do melhor. Você vê assim, tudo bom e do melhor ali, de graça para as pessoas. Então é essa oferta de Deus, né? Aqui eu tenho o melhor para vocês. Eu fiz o melhor para vocês. Então esse é o chamado de Deus. Então eu quero que você pense: Deus preparou o melhor. Queria que você pensasse assim, que aqui fala que Ele é o rei. Ele é o rei. Então não é qualquer um que está chamando, é o rei. É o rei que está chamando. Você já deve ter convidado alguém para a igreja, essa pessoa ela não veio para a igreja e você ficou triste porque ela não veio para a igreja, né? Mas seu convite para a igreja é algo muito maior do que um convite para a igreja. O convite que você fez para uma pessoa vir para a igreja ouvir a palavra é muito mais do que um convite para a igreja. Você convidou essa pessoa para ouvir a palavra de Deus. Você convidou essa pessoa para saber o que é que Deus fez pela vida dela. Você chamou essa pessoa para sair do inferno para o céu. Você convidou essa pessoa para receber as abundantes bênçãos do Senhor. As abundantes bênçãos do Senhor. A igreja é só um lugar. Mas vou dizer, quando você vem, você abre o seu coração para Deus, quando você crê naquilo que Deus tem, você não apenas ganha um lugar onde você vai e frequenta culto, você recebe a vida eterna das mãos do Deus Todo-Poderoso. É isso que é salvação. Então entender que quando eu falo no convite de Deus, né, não é só um convite para você ter uma religião, ter uma crença, ter algumas coisas boas. É receber todas as coisas boas e abençoadas que o Deus Todo-Poderoso, na sua misericórdia, na sua graça, no seu amor, na sua sabedoria, Ele decidiu derramar sobre a sua vida, né?
Gente, ele perdoa pecado, Ele liberta você do mal, Ele liberta você dos demônios, Ele coloca você no reino dEle, Ele tira você do reino das trevas, coloca você no reino dEle, coisa maravilhosa. Você está aqui porque a graça de Deus chegou até a sua vida. Amém? Você teve um convite, você recebeu um dia lá atrás, você recebeu um convite, você ouviu, né? Tem muita gente aqui que não faz muito tempo, você recebeu um convite, você ouviu a voz de Deus, Ele entrou na sua vida, te remiu e te salvou. Glória a Deus por isso. Então eu quero que você entenda que não é só, não quero ir para o culto, eu não gosto de igreja, eu não gosto, não. Você está rejeitando Deus. Está rejeitando Deus. A gente pensa assim que não é uma coisa assim, você está rejeitando, Ele fez o melhor. Você já teve a experiência assim de fazer uma coisa boa, né? De convidar alguém, sei lá, fazer um café, um almoço, um aniversário, alguma coisa assim que você fez com tanto coração, com tanto amor, né? Chamou as pessoas e elas simplesmente não foram. Eu quero que você pense nisso, para a gente pensar essa parábola que eu acho uma parábola muito dura em muita coisa, mas as pessoas precisam entender o que está em jogo aqui. Está em jogo aqui. Mas eu quero começar no seguinte, que se você for ler essa parábola, o primeiro chamado, ele é duas vezes, porque fala assim: o reino dos céus é semelhante a um rei que comemorou o casamento do seu filho, enviou os seus servos para chamar os convidados para o casamento, mas eles não quiseram vir. Eles não quiseram vir. Quero que as pessoas precisem entender. Às vezes a gente tem pena de algumas coisas, às vezes a gente lê a Bíblia fala de juiz divino, fala algumas coisas e a gente acha muito pesado, mas a gente tem que entender que nós não fui eu que criei os céus e a terra, não fui eu que, não fomos nós que criamos tudo, não fomos nós que produzimos a salvação, foi Deus. E Ele agora Ele quer que você seja salvo, Deus quer que você coma o melhor dessa terra, amém? Deus quer a tua salvação, Deus quer que você esteja nele, é o que Ele quer. E aí diz assim, eles não foram, e aí o que Ele fez? Assim, depois enviou outros servos, recomendando, dizer aos convidados que eu já preparei o meu jantar, meus bois e novilhos já foram mortos, tudo está pronto, vinde ao banquete. Acho bonito aqui a insistência. Deus é um Deus que insiste. Deus é um Deus que insiste. Eu gosto quando Deus aparece para Jacó. E Deus aparece para Jacó. Jacó era alguém que não conhecia ainda o Deus do seu pai. Ele não conhecia o Deus de Abraão. Ele não conhecia o Deus de Isaac. Mas Deus aparece para Jacó ali quando ele está fugindo do seu irmão. Ele aparece num sonho onde tem aquela famosa escada. E entre as coisas que Deus fala para Jacó, Deus fala para Jacó: eu não te deixarei enquanto eu não cumprir na tua vida tudo quanto eu tenho dito. Ou seja, eu não vou deixar você. Deus é aquele que insiste, Deus é aquele que insiste. Deus é aquele que, talvez você está às vezes com o pé fora, com o pé dentro, você vacila em servir ao Senhor, mas Deus é aquele que insiste, porque Deus te ama e Ele quer salvar você, Ele quer você nele, Ele quer que você desfrute do melhor dele, né? E aí eles fazem esse segundo chamado aqui, e qual que é o resultado? E aí o resultado é esse aqui: eles, porém, não dando atenção, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. Aqui, eu só estou falando aqui para você entender a atitude dessas pessoas diante de Deus. Deus é sério, as coisas de Deus são coisas sérias. E eles: não, vou cuidar do meu negócio, eu vou para o meu campo. Se você for ler lá em a outra passagem paralela em Lucas 14, eu casei, agora não posso, eu comprei um campo, agora não posso, tenho negócio para resolver, agora não posso. E aí a gente vive num mundo que dá desculpas, né? Um mundo que dá desculpas para Deus. E aí as pessoas precisam saber o seguinte, eu quero dizer, a desculpa não vai salvar ninguém. Está cheio de gente aí que ele tem 1 milhão de desculpas por que ele não está servindo ao Senhor, por que ele não está obedecendo ao Senhor, mas essas desculpas não vão funcionar, porque está tudo pronto, é só você ir, é só você receber. Deus, o que Ele dá para a nossa vida, Ele dá em graça. O que você
o que Deus preparou, Ele apenas diz para você: receba aquilo que eu preparei para você. Tem aquilo que é para você, né? Receba, está aqui, está pronto. E aí as pessoas elas vão arrumando motivos, elas vão arrumando razões porque elas não foram até lá, mas isso não vai funcionar. Porque quem está chamando, quem está chamando é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor do Universo. Amém? E aí uma coisa que eu tenho falado muito, já até falei aqui, né? Às vezes as pessoas falam assim: mas eu não creio em Deus. O problema é seu, não é de Deus. Ah, mas eu não creio na Bíblia. O problema é seu, não é da Bíblia, né? Não é da Bíblia. É a mesma coisa que assim: eu não acredito na lei da gravidade, eu vou pular desse prédio, eu não acredito na lei da gravidade. O problema é seu, não é da lei da gravidade, o problema é seu. As pessoas têm que entender que vai chegar o dia em que elas vão ter que dar conta da sua vida, em que elas vão dar conta diante desse Deus Todo-Poderoso. Eu estou falando isso para a gente ter uma mentalidade de que nós estamos no Evangelho, não é só uma coisinha toda, nós estamos aqui porque nós cremos na palavra do Deus Todo-Poderoso, e Ele é fiel. E quando nós fazemos o que fazemos, quando nós adoramos ao Senhor, quando nós dizimamos, quando nós procuramos nos desviar do pecado, quando nós procuramos obedecer, é porque nós percebemos que nós não estamos gastando nosso tempo, a nossa vida, nosso coração à toa. Nós estamos servindo aquele que merece ser servido, amém? Nós estamos diante daquele que merece que nós estejamos diante dele, porque ele é o Rei, ele é o Senhor, ele preparou o melhor para nós, e nós queremos viver no melhor do Senhor. Não é tudo fácil porque você serve a Deus, não é tudo fácil, e às vezes a gente tem que sofrer por causa do nosso temor do Senhor, por causa do nosso desejo de servir ao Senhor. Mas a Bíblia diz que os sofrimentos do tempo presente nem dá para se comparar com a glória que em nós será revelado. Mas vou dizer uma outra coisa: o nosso sofrimento, nós que estamos em Cristo Jesus, as nossas provações de nós que estamos em Cristo Jesus, o preço que nós pagamos por estar em Cristo Jesus, por amar a Cristo Jesus, por querer obedecer a Cristo Jesus, nem se compara com o preço que vão pagar aqueles que o rejeitaram. Nem se compara. Essa é a grande tristeza, essa é a grande tragédia. E aí, a gente olhar aqui, olhar para esse quadro todo e pensar nas consequências, né? Eles chegaram a ponto que tem vários níveis de rejeição, né? Tem vários níveis de rejeição. Tem aqueles que só não foram lá, eles só não quiseram ir naquele banquete, só não foram no banquete. Mas teve aqueles que maltrataram aqueles que estavam fazendo o convite, e que mataram aqueles que foram enviados para fazer o convite. Então você olha assim, em vários níveis de rejeição, desde aquele que só não foi, deu uma desculpa, e até aquele que realmente maltratou, e tem aquele que chegou a ponto de matar. E quando você olha tudo assim, a gente vive num mundo mau, a gente vive com um mundo de várias aflições e problemas, mas as consequências de tudo isso, vai haver consequência. Rejeitar ao Senhor não é uma coisa qualquer. Você não está só rejeitando uma refeição, você não está só rejeitando, assim, as pessoas não estão só rejeitando um convite para vir à igreja, elas não estão só rejeitando um convite para fazer parte de uma reunião, elas estão rejeitando o convite daquele que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, daquele que é Senhor sobre tudo. E não é só isso não, ela está rejeitando o convite, e talvez o mais doloroso, de alguém que ama. Porque Ele não está oferecendo algo ruim, Ele está oferecendo um banquete. O Senhor não está te oferecendo sofrimento, não é isso que em primeiro lugar está te oferecendo. Ele não está te oferecendo angústia, o Senhor está oferecendo o melhor que Ele tem para você. Melhor que Ele tem para você. Pensa nisso. Paulo fala assim, aquele que nem o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Aquele que te amou a ponto de dar o filho dele na cruz para morrer por você, para te salvar, como que ele vai negar alguma coisa para você? Pode ter certeza, ele te ama e o melhor dele é para você. Agora, então pense isso, todas essas coisas vão somando.
Era o rei que estava chamando, era o rei que preparou o melhor banquete. Eles deram desculpas esfarrapadas, eles maltrataram aqueles que foram fazer o convite. Alguns chegaram a ponto de matar aqueles que foram fazer o convite. Você acha que tudo isso não vai ter consequência? Tem consequência, tem consequência. Então as pessoas precisam entender, e nós que servimos ao Senhor precisamos entender. Nós fomos para o banquete, nós ouvimos o convite do Senhor e nós estamos aqui para glorificar o nome dEle. Porque nós, sabe, eu não sei assim, mas eu acho essa coisa tão bonita, né? Às vezes uma pessoa faz um convite para você, talvez você nem tenha vontade de ir, talvez você tenha até dificuldade para ir, mas você vai, sabe o seu sentimento? Essa pessoa merece a minha honra, essa pessoa, por ser quem ela merece a minha honra. Essa pessoa que me convidou, eu tenho mesmo ocupações, né? Eu tenho mesmo afazeres, eu tenho coisas para fazer, mas essa pessoa me deu a honra de me assentar à mesa dela. Essa pessoa me deu a honra de ir na casa dela. Essa pessoa, você vê que ele fala, inclusive, fala para eles que eu matei um monte de animal, já, o melhor que eu tinha aqui, eu preparei o melhor para eles. Você vê que isso é um chamado de amor, você vê que isso é um chamado de realmente alguém que quer agradar, que quer dar o seu melhor. Então aqueles que ouvem assim, eu vou lá para honrá-lo. Nós estamos aqui porque nós queremos honrar o Senhor. Ele é digno de toda a honra, glória e louvor. Eu estou falando isso aqui porque vai chegar, hoje a parábola às vezes não seja mais clara, mas quando chegar aquele dia, quando chegar o dia do ajuste de conta, quando chegar o ponto final, quando chegar a consumação do século, quando chegar a história, aí a diferença vai ficar muito clara. Nós somos aqueles que ouvimos o chamado e estamos aqui para honrar o nome do Senhor, com tudo, com a nossa vida, com tudo que a gente é, com tudo que a gente faz, né? E aí mandou lá e foi aquele peso sobre eles. Eu sei que é algo que pesa, mas eu quero que você entenda, Deus é Senhor. As pessoas precisam entender que Deus é Senhor. E aí ele vai chamar outros, e vai chamar quem dê valor. Nós estamos aqui porque nós demos valor. Nós estamos aqui porque nós reconhecemos aquele que nos chamou. Nós vimos o seu amor por nós, seu desejo de nos abençoar, o sacrifício que ele fez por nós. Nós vimos isso, nós viemos. Mas eu gosto desse versículo aqui, quando ele fala assim: então disse a seus servos, o banquete na verdade está preparado, mas os convidados não eram dignos. Ide às esquinas e convidai para o banquete todos os que se encontram. E aí vocês sabem que na passagem paralela, na de Lucas 14, ele diz assim: vai lá por toda a esquina e força-os a entrar para que a minha casa fique cheia. Então diz assim, há uma ordem do Senhor para que a gente chame mesmo as pessoas, para que a gente continue chamando, e a gente pensar que embora vai ter muita gente que vai rejeitar, tem muita gente que vai rejeitar, e tem muita gente que já rejeitou, tem muita gente que não ouviu quando você chamou, quando você pregou, quando você ministrou, quando você convidou, quando você insistiu, tem muita gente que resistiu a esse convite. Mas Deus continua querendo que você chame, que você convide essas pessoas, porque se houve aqueles que rejeitaram, também vão haver aqueles que vão abrir o seu coração, vão ouvir esse chamado e estarão com você servindo ao Senhor. O que Deus está dizendo assim: não pare. Não é porque tem um mundo que rejeite que a história acabou. Deus ainda tem muita coisa para fazer, muita gente para salvar. Tem muita gente que rejeitou o teu convite, mas tem muita gente que ouviu o teu convite e hoje está servindo ao Senhor. E quando você vê, você se alegra. A ordem do Senhor: não pare, continue chamando as pessoas, continue chamando todo tipo de pessoa, toda forma de pessoa, continue chamando, né? Continue chamando, porque eu quero ver a minha casa cheia, porque eu quero ver a minha casa com muita gente ali servindo ao Senhor. Então a obra do Senhor, ela não para. Se existem pessoas que dizem não para Deus, ainda vai haver muita gente que vai dizer sim para o Senhor. E eu quero dizer para você que o ídolo do Senhor ainda não acabou, né?
O ide do Senhor ainda não acabou, ele continua. Deus tem gente para salvar, e eu falo assim, pessoas que talvez você nem imaginasse que poderia ouvir o chamado do Senhor, pessoas que talvez você nem pensasse que um dia chegasse ao Senhor, pode ter certeza que ele que você nem imagina vai ouvir o chamado, vai ouvir. Então continua convidando, continua chamando, porque Deus quer que a sua casa fique cheia, né? Deus quer que Deus tem o seu banquete é inesgotável, né? A bondade de Deus, a graça de Deus sobre a vida das pessoas é inesgotável. Quanto houver de pessoas querendo de Deus, Deus vai ser capaz de suprir a necessidade dessas pessoas. Se aqui tivesse o dobro de pessoas, Deus teria o dobro de graça para derramar. Glória a Deus. Se aqui tivesse o triplo de pessoas, Deus teria o triplo de graça para derramar. Se aqui tivesse 10 vezes mais pessoas, pecadores, Deus teria salvação para derramar sobre todos. Glória a Deus, né? O banquete dele, o recurso de Deus é inesgotável. Eu lembro de uma passagem da Bíblia que é muito tocante para mim, que é 2 Reis 4, quando aquela mulher, ela vai ao profeta, ela fala que o marido morreu, deixou dívida, quer levar os filhos para escravo, e o profeta pergunta: o que você tem na tua casa? Tem um pouquinho de óleo. Então ele fala: faz o seguinte, pega esse pouquinho de óleo, manda trazer um monte de vaso lá, e vai enchendo esses vasos. E aí foi o que essa mulher foi fazendo, aquele monte de vaso, ela enchendo, e aquele milagre do Senhor. Quantos vasos tinham naquela casa? Todos os vasos foram cheios. E aí dizia, e ela derramando. E aí quando chega numa hora, ela fala assim: traz mais um vaso. E ele diz assim: não tem mais, acabou os vasos, só tinha esse era o último. Aí diz que nessa hora o azeite parou. Mas enquanto tinha vaso, Deus tinha azeite para derramar nesses vasos. Você pensar que na casa do Senhor, na sua sala de banquete, enquanto tiver pessoas com fome, Ele tem comida para alimentar. Enquanto você quiser as coisas de Deus, Deus tem as coisas deles para derramar sobre a sua vida. Quanto você quiser de Deus, Deus tem para derramar sobre você. Deus não se esgota. Às vezes nós perdemos a fome, às vezes nós perdemos o desejo, às vezes nós perdemos o apetite das coisas de Deus, mas Deus jamais se torna limitado. Deus sempre tem mais para derramar sobre a nossa vida. Você quer Espírito de Deus? Ele tem. Você quer sabedoria? Ele tem. Você quer força de Deus? Ele tem. Você quer experimentar Deus na sua vida? Ele vai derramar sobre a sua vida. Deus não faz uma mesa minguada, não. Deus te chamou para o banquete dele. Quanto você tiver fome, vai ter de Deus para alimentar você. Tem vezes que você vem para a igreja e você quer tanto ouvir uma palavra de Deus, você quer tanto ouvir Deus falar algo no seu coração, você quer tanto que Ele te toque. E quando você vem assim com esse desejo, é justamente o que acontece. Ele vai lá e Ele toca na sua vida, Ele levanta a sua vida, porque você está com fome, você está com desejo, e Deus é poderoso para suprir cada uma das tuas necessidades em glória por Cristo Jesus, não é? E às vezes você vem porque você vem, você não está com fome de nada, você está querendo que cabe cedo, você tem um compromisso, e você não vê nada. Eu quero que você entenda, Deus chamou para a festa do banquete, banquete dele, foi o que Ele chamou. E todas as vezes que a gente tem fome de Deus, todas as vezes que a gente tem desejo por aquilo que é dele, todas as vezes que você pede para Deus força, que você pede para Deus ânimo, que você pede para Deus renovo, todas as vezes que você faz isso com toda a força e desejo mesmo, pode ter certeza, todas as vezes que você busca o Senhor de todo o coração, você encontra, né? Porque é a sala do banquete. Então aquela sala estava cheia, tinha para todo mundo ali, tinha abundância ali. Mas aí eu queria para o terceiro ponto. E assim, o terceiro ponto eu acho a gente pensar um pouquinho, e aquilo que eu falei lá no começo, esse chamado de Deus é algo sério, esse convite de Deus é algo sério.
Tem pessoa que não foi, que não veio, que rejeitou e experimentou a ira do rei, né? E não vou falar assim, não vem ninguém nessa humanidade aqui dizer que nunca ouviu falar sobre a ira de Deus, porque todo mundo sabe que existe um livro chamado Apocalipse, né? Todo mundo sabe que existe lá. E o pessoal não leu, mas sabe que o negócio lá não é fácil não, né? O negócio lá no Apocalipse não é fácil não. Então, aqui tem aqueles que rejeitaram, mas aí tem essa sala cheia, né? E aí diz assim, né? Nessa sala cheia diz assim, quando porém o rei entrou para os ver os convidados, notou ali um homem que não estava com a roupa adequada. E aí eu quero falar assim, né? Estava lá todo mundo feliz, o rei mandou chamar, a gente chamou, as pessoas vieram, que coisa maravilhosa, né? Que coisa gloriosa. Mas agora o rei entra ali na sala do banquete. Eu gosto dessa imagem aqui. Os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Amém. Aquela palavra de Samuel na casa de Jessé, né? Aliás, a palavra de Deus para Samuel, né? O Senhor não vê como vê o homem. O Senhor tem os seus olhos e ele vai olhar. Ele vai olhar no mais profundo dos corações. Ele vai olhar a vida das pessoas. Ele vai avaliar a nossa vida. Nós estamos aqui, nós somos avaliados pelo Senhor. Nós estamos aqui na sala do banquete alegres, glória a Deus, louvando o nome do Senhor. Nós estamos. Mas Ele olha para nós e pergunta: o que Ele vê em nós? Como que o Senhor nos vê? Nós estamos adequados? Nós estamos ajustados para aquilo que Ele quer? Veja só, e isso aqui, a gente sabe, você não vai numa festa de casamento de qualquer jeito, não. Sabe assim, festa de casamento, você vai mandar fazer uma roupa, vai comprar uma roupa nova, não é assim, você não vai de qualquer jeito, você vai, né, alinhadão, não é? Você não vai de qualquer jeito. Você não vai ali bagunçado, não. Você não vai. Raramente tem. Se você tiver bagunçado, se você tiver com a pior roupa, com a roupa ruim, você sabe que vão olhar para você. Você sabe que pode até não falar nada, mas vão olhar para você, porque sabe que você vai estar destoando. E aí eu fico pensando, nós somos aqueles que aceitamos aceitamos o chamado. Aceitamos estar ali, mas nós temos que saber que o Senhor vai provar os nossos corações, que nós não podemos estar na presença dEle de qualquer maneira, que nós não podemos viver uma vida de qualquer maneira, que nós não podemos achar que basta, eu vou lá e está tudo bem. Não, há padrões. Eu quero que a gente pense assim: há padrões de Deus para a nossa vida. O nosso Deus é um Deus de padrões. Ele diz: esse é o caminho, você tem que andar por ele, né? Esse é o caminho, você tem que andar por ele, você tem que viver por esse caminho. Mas tem hora que eu não consigo. Tudo bem, talvez tenha hora que você não consegue, mas você nunca consegue, é um problema, né? Aí a coisa é muito séria. Eu vi uma explicação, eu não sei se é assim, mas achei muito interessante essa explicação, que ele fala assim que, como as pessoas vieram da rua, as pessoas que foram ali, elas receberam vestes do próprio dono da festa. O próprio dono da festa, ele deu essas roupas, né, para a pessoa entrar, porque elas vieram da rua. Então você passava lá pelo portão, você lá, e você recebia as vestes. Deixa eu dizer, quem te dá vestes de santidades é o Senhor. É o Senhor. Nenhum de nós consegue caminhar com Deus porque nós somos fortes para isso. Nós caminhamos por Deus porque Ele derrama o seu Espírito sobre a nossa vida, porque Ele nos transforma. Jesus disse: eu sou a porta, aquele que entrar por mim será salvo. Nós passamos por essa porta e Ele derramou o seu Espírito, sua graça, seu poder, sua transformação sobre nós. Glória a Deus por isso. O responsável pelas nossas vestes adequadas não somos nós mesmos em primeiro lugar, é Ele. Receba aquilo que Ele quer derramar sobre a sua vida. Receba. A gente tem essa consciência.
Não pense, a gente pode falar: Senhor, é difícil andar no teu padrão, é difícil, Senhor, ser aquilo que o Senhor quer. Eu falho tantas vezes, mas cada vez que você se arrepende, que você pede perdão, que você busca força, Deus tem o maior prazer em abençoar a sua vida, em, sabe, te ajudar, em agir sobre você, sabe, cada vez que você ora ser umidade do teu espírito, Ele sabe, né? Jesus disse: se você é mau e você sabe dar coisas boas para os teus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo para aquele que pedir. Então alguém falou que esse homem provavelmente ele não entrou pelo caminho correto, ele não chegou ali pelo caminho correto, né? Ele chegou ali por um desvio que ele pegou. E aí a gente pensar, mas eu quero que você pense aqui, a coisa é séria. Pensa no vexame. Você já parou para pensar o vexame? Você está lá numa festa e o rei, né, chega para você e fala assim: sua veste está ruim. Olha, é difícil pensar assim. Aí tem toda a teologia, né? Não estou entrando aqui em questões teológicas. Estou vendo a parábola assim. Você já pensou? O dono da festa chega para você e fala: como é que você chegou aqui com essa roupa aqui? Qual foi a palavra que ele falou aqui? Amigo, como é que você entrou aqui sem roupa de núpcias? Como é que você está aqui naquilo que eu preparei, mas você está vivendo a vida dessa maneira? Eu falo isso aqui, a gente vai nas igrejas, mas a gente escuta às vezes algumas histórias, a gente fica até com o coração dolorido. Quanta gente que às vezes está ali ouvindo a palavra, às vezes há tanto tempo, quanto tempo que ele ouve a palavra, mas você vai ver a vida da pessoa, não tem nada a ver com a palavra, né? Tem nada a ver. Ele está ali. Eu estou falando isso, não é nem mas para pensar na gravidade dessa coisa, porque ele chega lá: como é que você vê? Você sabe na casa de quem você está? Deixa eu dizer assim: você sabe na casa de quem você está? Você sabe quem é que te chamou? Você sabe quem é que preparou o banquete para você? Como é que você vive? Como é que você fica desse jeito aqui? E aí diz que ele ficou calado, pensando, calado talvez de vergonha, calado depois: o que eu vou dizer, o que eu vou falar, Hoje as pessoas, elas têm muitas desculpas para a vida que elas vivem, mas vai chegar o dia em que elas vão ficar caladas diante do Senhor, porque elas não têm o que dizer para Ele. E aí depois a coisa fica mais grave, que ele fala assim: disse ao seu servo, amarre eles, pés e mãos, não sai fora nas trevas. Quero nem continuar aqui, que o negócio é sério. Mas estou falando assim para a gente pensar como é sério esse chamado que a gente recebeu de Deus. Como é um banquete maravilhoso de alguém que não precisava. Deixa eu dizer, Deus não tinha obrigação nenhuma de preparar esse banquete, mas Ele te amou e fez o banquete para você. Ele te perdoa. Ele não tinha obrigação nenhuma de nos convidar, de nos chamar. Ele não é responsável pela vida errada que nós vivemos. Ele não é responsável por nada disso, mas Ele é responsável por nos abençoar, nos salvar, nos remir, nos cuidar e dar o melhor dele para nós. Isso Ele é responsável. E aí, então eu falo assim, por que eu estou falando isso? Para a gente entender que é importante a gente nos avaliar. Eu tenho certeza que isso aqui é do dia a dia de qualquer um de nós. Minha roupa está boa? Não é? Mas eu tenho esposa, eu sei, né? Quem tem esposa sabe: minha roupa está boa? Está bem, está boa, essa blusa está boa. Ainda tem assim, né? A esposa ainda é assim: qual que eu escolho? A verde ou a amarela? Não, você escolhe a melhor, a verde e a amarela. Não, você escolhe a melhor. Não, fala aí. Ah, tá bom a verde. Ah, mas gostei mais da amarela. Aí vai da amarela, né? Mas assim fala assim, você vai, como é que eu estou? Né? Meu cabelo está bem? Né? Minha roupa está boa? A maquiagem está boa? Como é que eu estou? Né? E aí eu pergunto: como é que eu estou diante do Senhor? Como é que eu estou no banquete dele? Eu estou alinhado? Eu estou com o Senhor como eu tenho que estar com o Senhor? Né? O problema não é eu falhar, o problema não é minha roupa desalinhar, porque isso acontece, né? O problema não é alguma coisa ajustar, porque isso acontece. O problema é quando eu não estou preocupado com isso. O problema é quando eu acho que o convite foi feito por um qualquer. Servir ao Senhor não é
só existe um caminho, e glória a Deus que nós estamos nele, amém? Só existe um Senhor, e glória a Deus que nós estamos diante dele. Só tem um sangue que nos purifica, e esse é o de Jesus, e glória a Deus porque nós confiamos nesse sangue. Mas aí nós pensarmos, eu estou de acordo, gente, com algo tão grandioso. Eu falo mais, vamos pensar assim, pensar que tem a festa daquela pessoa mais simples, a festa daquela pessoa mais requintada, e talvez a festa daquela mais requintada, mas nós estamos falando do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, nos chamando para o banquete dele. Nós estamos falando daquele que é o Senhor do universo. Nós estamos falando daquele que todo mundo vai ter que, a Bíblia diz, todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele com quem temos que tratar. Então eu estou falando desse. E será que o nosso temor assim não tem que ser grande, a gente pensar todos os dias da nossa vida, olhar e avaliar: Senhor, eu estou como o Senhor quer, eu estou andando como o Senhor quer? Será que eu não pisei fora da faixa? Né? Será que eu não pisei fora da faixa? Será que eu não entrei na contramão? Será que eu não tenho que pedir desculpa para alguém? Será que eu não tenho que consertar algum tipo de atitude? Né? Será que eu não tenho alguma coisa para ajeitar em mim? Aí eu lembro assim que Tiago ele fala uma coisa muito interessante, que aquele que ouve a palavra e não pratica é como aquela pessoa que olhou como ele é no espelho, depois esqueceu. E eu gosto dessa comparação, gente, porque você olha no espelho para consertar alguma coisa na sua vida. E quando você olha para a palavra, aí, eu não sei você, mas a gente olha para a palavra e aquilo que mais vem no nosso coração, quando você lê a palavra mesmo de coração aberto, é: meu Deus, sou pecador, né? De ver às vezes dizendo: meu Deus, como eu preciso arrumar a minha vida, como eu preciso melhorar. Isso não é ruim não, né? Isso não é ruim não. Essa preocupação é o natural do crente. Existe um Espírito de Deus em você, que toca em você. Existe uma palavra de Deus que toca em você. Existe uma palavra de Deus que age em você, né? Assim como você quer estar naquela festa, bonito, alinhado, passado, combinado, que o Espírito de Deus nos leve a queremos estar na presença do Deus Todo-Poderoso, com a nossa vida limpa diante dele. Glória a Deus, glória a Deus. Nem sempre eu consigo, eu não falo isso porque a gente é perfeito, eu falo isso porque é uma necessidade da Bíblia. E aí a gente olha, eu fico, pensa nessa cena, né? Pensa nessa cena. Como é que você entrou aqui desse jeito? Se essa roupa que você está aqui, por que você está vivendo a vida desse jeito? Está caminhando desse jeito? Ata ele e joga lá nas telas exteriores. Nem pergunta o que isso aí significa, mas eu estou dizendo que está aqui o texto, né? Já imaginou? Mas só quero imaginar que às vezes as pessoas pensam, falam assim, às vezes a gente vê muito assim, e eu acho que é um Deus como se ele fosse o Papai Noel, né? Velhinho assim, sorridente, que presente que você quer, né? Passando na sua cabeça. Ele é maravilhoso, é amor, é bondade, mas ele é o Senhor. Ele é o Senhor. E as coisas dele são sérias, e as coisas dele são importantes. Nós não temos nada mais importante na nossa vida senão a nossa salvação em Cristo Jesus. Você tem muita coisa importante na sua vida, mas a primeira é o seu relacionamento com Deus. A primeira coisa é o seu relacionamento com Deus. A primeira coisa é o seu relacionamento com o Senhor, né? Você não é perfeito nele, eu nunca vou ser perfeito nele, mas nós podemos levar esse relacionamento a sério. O grande problema aqui é que essa pessoa não levou a sério, e as consequências foram graves. Quando a gente não cuida da saúde, tem consequência grave. Quando a gente não cuida de relacionamentos humanos, as consequências são graves. Quando você não cuida do teu trabalho, lá do que você faz, você vai ter consequências. E quando a gente não cuida bem do nosso relacionamento com Deus, do nosso andar dele, qual que são as consequências? Então essa parábola assim tocou muito no meu coração, de quão sério é, né? Tem um lado, a gente tem assim um lado do banquete, né? Não sei se você já foi assim numa festa e comeu uma comida que você nunca tinha comido, comida boa, sei lá, um doce diferente, uma
comida. E você começa assim, meu Deus, nunca tinha comido isso na minha vida, que coisa boa. Deus diz assim, estar no banquete de Deus é isso, você sempre vai experimentar coisas boas, né? Coisas talvez que você nunca experimentou. Eu vou falar isso aqui, eu falo com toda certeza. Se você permanecer no banquete do rei, se você permanecer nele, você vai experimentar na sua vida coisas tão boas que você não experimentou até hoje. Glória a Deus, né? Não, mas já teve coisa boa lá atrás, mas vai experimentar outras. Está vindo mais bênção de Deus aí para a sua vida, né? Creia nisso. Está vindo bênção de Deus aí para a sua vida. E é assim, né? Você vai experimentando aquelas alegrias novas. E aí tem um outro lado. Não é de qualquer jeito que eu fico nesse banquete, não. Eu sei quem me convidou. E ele merece ser honrado. Ele merece o melhor de mim. Ele merece que eu queira andar nos seus padrões, que eu siga os seus padrões, que eu tema me desviar desses padrões, mesmo que às vezes ele põe padrões meio difíceis, mesmo que às vezes parece que algumas coisas que ele quer é difícil, mas vale a pena, porque ele é o nosso abençoador, ele é o nosso supridor, e ele preparou o melhor para nós. Então eu quero só terminar compartilhando isso aqui com você. Número 1, chamar de Deus é sério, tá? Chamar de Deus é sério. Tem gente que rejeita, e meu coração dói por esses que rejeitam, e o coração de Deus também dói por esses que rejeitam. Não pense que quem muitas vezes é chamado tem a obrigação de punir o mal, ele gosta de punir o mal. Não, mas tem que punir o mal, tem que ser punido. Então é sério, aqueles que rejeitaram é sério. O chamado de Deus nós não estamos aqui, eu gosto de dizer, nós estamos aqui por causa de uma música bonita, ou por causa de uma palavra boa. Nós estamos aqui porque Deus nos amou, deu o seu Filho para morrer por nós na cruz. Nós estamos aqui porque Deus é o único caminho. Nós estamos aqui porque só Ele é o Salvador. Nós estamos aqui porque só Ele é a nossa esperança, só Ele é a nossa salvação. Nós estamos aqui porque Deus é quem Ele é. Amém? E Ele fez o chamado e nós fomos ouvir o seu chamado. Nós estamos aqui, glória a Deus. E ele fala assim: segundo, desprezar o chamado de Deus tem consequências eternas. Tem consequências eternas. As pessoas precisam, mas eu vou rejeitar porque eu não acredito, por causa de A, por causa de B, eu tenho meus motivos, eu tenho as minhas razões, mas fique sabendo que tem as consequências eternas. Não acredito que tem consequências eternas, também não posso fazer nada com isso. Eu só posso dizer para você o que é a verdade, o que está dito, né? O que está dito. A Bíblia inteira, começando lá em Deuteronômio, né? Na verdade começando lá em Gênesis, mas na Deuteronômio, põe diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolhe pois a vida para que vivas. Não quero escolher a vida porque é assim, só estou falando, né? Então tem consequência eterna. Apesar dos que desprezam, apesar de quem maltrata, quem prega o Evangelho, apesar de que tem gente morrendo aí até em alguns lugares pregar o Evangelho, apesar disso, Deus quer usar a sua vida para continuar chamando as pessoas. Deus vai continuar usando a sua igreja, Deus vai continuar salvando, Deus vai continuar trazendo, porque Ele é Deus, o seu Espírito continua se movendo na terra, Deus continua sendo Deus, né? A obra dele de salvação ainda não acabou, a obra de missões ainda não acabou, aquilo que Deus tem ainda não acabou, Deus continua se movendo sobre a terra, né? O que Jesus disse? É-me dado todo o poder nos céus e na terra, portanto ide, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que os tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Enquanto a história não acabar, esse é o nosso caminho. Agora, se você ouviu o chamado, respeite os padrões. Se você foi na festa do banquete, respeite os padrões. Talvez, e aí eu fico preocupado. Pior do que aquele que nem entrou, talvez aquele que entrou e tentou burlar os padrões. Está lá, burlou os padrões, né, de Deus. Então a coisa é séria. Então, se você aceitou o convite do Senhor, aceite que tem padrões. Aceite que tem uma palavra assim, eu quero até, abre aí, eu gosto muito dessa palavra, Tiago capítulo 4, versículo 7,
é uma palavra assim, bem forte. E aí também já indo para a última coisa, você pode até ficar em pé, nós vamos ler essa palavra em pé. Tiago capítulo 4 é uma palavra muito forte, mas que de vez em quando a gente tem que lê-la, olhar para o nosso coração, nossa vida, nos humilharmos. Tiago 4, 7, que diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeite a Deus, se coloque embaixo, resistir ao diabo. Eu sei que ele tenta, eu sei que ele procura te afastar de Deus, eu sei que ele procura levar você para não é a vontade de Deus, mas resistir ao diabo e ele fugirá de você. Amém? Vai fugir. Mas ele continua aqui: chegai-vos a Deus, se aproxime dele, se aproxime de Deus. Se aproximar de Deus é mais do que vir para o culto. É também, mas é mais do que isso. É mais do que isso. E que você não precisa fazer também só no culto. Mas tem hora que você tem que olhar para a sua vida. Meu coração está longe das coisas de Deus. Meu coração está envolvido com coisas que não são de Deus. Meu tempo está sendo gasto com tantas coisas vãs e eu não estou tendo tempo para Deus. Opa! Para tudo, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Olha que coisa linda, chegue-se a Deus, Ele vai chegar a você. E Ele continua: lavai as mãos, pecadores. Lavai as mãos, pecadores. E Ele diz assim: e vós, não sei como é que está a sua tradução, mas eu gosto dessa tradução aqui, que diz assim: e vós de mente dividida. Vós de mente dividida. Tem gente que está com a mente dividida, não é? Vou fazer Deus, vontade de Deus, não vou servi-lo, não vou agradá-lo, não vou. Quebra isso da sua vida. Ele é o Senhor, submeta-se a Ele. Quando Elias ora para cair fogo do céu, o que ele fala para o povo? Até quando você vai cochear entre dois pensamentos? Se Ele é Deus, segue isso. Se não é, não segue. Mas não fique no meio do caminho, não fique no meio eu quero ir para o banquete, mas não quero ir para o banquete. Eu quero falar do que o rei me deu, mas não quero muito estar lá, não fique com o seu coração dividido, não. Que o seu coração seja inteiramente do Senhor. E vós de mente dividida, purificai os corações. Olha aqui o 9 e o 10. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Você olha assim e fala: Senhor, eu falho tanto, né? Eu vacilo tanto, Senhor. Eu não sou o que eu queria que você pensasse assim, talvez. E talvez você tenha tido esse sentimento: Senhor, eu queria ser mais santo, eu queria ser mais consagrado, eu queria ser mais dedicado. Já era para eu estar lá na frente, já era para eu ter muito mais domínio da palavra, já era para eu ter aprendido a orar mais, já era para eu ter vencido certas coisas da minha vida, do meu caminho, né? É importante você entender isso, se humilhar, e Ele vai te exaltar, e Ele vai levantar você a reconhecer isso. Então é isso. Eu quero ficar nessa sala do banquete. Amém? Eu quero comer a comida toda. Eu quero tudo que Deus preparou para mim, né? Eu quero tudo, né? Eu quero os sucos que Ele preparou, os alimentos que Ele preparou. Eu quero tudo. Eu quero. Isso aí que Ele tem para mim, porque eu sei que meu Deus preparou as coisas boas para mim. O que Ele quer? O que Ele quer que eu corrija? O que tem errado com a minha roupa? O que Ele quer que eu mude? O que Ele quer de atitude? Eu vou mudar, eu vou me ajeitar, porque eu tive o privilégio de ser chamado para esse banquete, e eu quero viver minha vida na presença do Senhor nessa sala do banquete. Como canta aquele hino, né? Leva-me à sala do trono, né? Eu quero estar na sala do trono, eu quero desfrutar da glória do Senhor. Eu quero que você feche os olhos agora. Começa a falar com o Senhor, começa a dizer para o Senhor que você quer honrá-lo, porque nós queremos te honrar, Senhor. Nós queremos te honrar todos os dias da nossa vida, Pai. Nós queremos cumprir o propósito que o Senhor tem para nós. Nós queremos te temer, nós queremos te agradar, Senhor.
Ó Deus, nós queremos mostrar que nós reconhecemos a tua bondade merecida sobre a nossa vida, a tua graça merecida sobre a nossa vida. Nós não merecíamos, se nós merecíamos o inferno, mas o Senhor nos remiu, e o Senhor nos levou para a tua presença, para o teu trono de glória, para viver no teu reino, Senhor, para experimentar a tua boa comida, Pai. Como diz a tua palavra, Senhor, se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Ó Deus, vem derramar sobre a tua igreja da tua abundância, vem dar a nós corações famintos, ó Pai, desejosos daquilo que é o melhor, meu Pai. Faz a tua obra, Senhor. Deus que cura, Deus que salva, Deus que liberta, age, Pai, com poder, em nome de Jesus. Aleluia. Adore o Senhor.